Bom, boa tarde. Hoje o professor Lael não está podendo dar aula, mas ele pediu para eu poder trabalhar alguns exercícios aqui de caráter mais técnico. Basicamente eu trabalho esses exercícios, passamos 3 exercícios para poder fazer. Vou fazer esses exercícios aqui, mas eu vou discutir um pouquinho da física desses exercícios da Lagrangiana. Hoje a aula número 9, a gente vai falar, introduzir uma Lagrangiana que tem campos, a gente já trabalhou anteriormente com campos escalares, com campos vetoriais. Agora a gente vai introduzir uma Lagrangiana que, além desses 2 campos, tem um campo tensorial também. E depois, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho, deixar um pouquinho mais palpável essa coisa lagrangiana, de equações de movimento e tudo mais. Vamos dar um caso eletromagnético. A gente tem uma Lagrangiana de partida, que é o seguinte: eu vou tomar um termo meio de φ ponto ao quadrado mais A gradiente de φ ao quadrado, um meio do vetor W ponto ao quadrado, B rotacional de W ao quadrado, C rotacional do rotacional de W ao quadrado. Φ é um campo escalar, W é um campo vetorial. Eu gosto de reproduzir o campo tensorial. Tem mais um meio de H ponto IJ ao quadrado, o termo alfa de HJ DK H KJ beta vezes H DI DJ HJ, onde esse H aqui é um traço do meu tensor HJ, mais um gama DI DJ HJ quadrado lambda. Até aqui, por enquanto, são só termos cinéticos que a gente tem, em termos nos aulas anteriores. A gente viu que no Lagrangiano todos os termos de ordem 2 vão gerar termos lineares nas equações de movimentos. Então, todos esses termos que a gente tem aqui na Lagrangiana, até o momento, são termos cinéticos. Mas agora a gente introduziu dois termos de interação. Uma interação do tipo V e φ WJ HJ, uma interação dos 3 campos que a gente tem, mais uma interação do tipo G WI WJ HJ. A Lagrangiana de partida nossa é esse monstro horroroso aqui. Muita gente pode ficar se perguntando por que trabalhar com Lagrangianas tão grandes, esse tipo de coisa. Geralmente os livros que aparecem nos livros são Lagrangianas de certa forma resumidas. A gente obtém as equações de movimento a partir delas e a gente obtém uma física por trás disso daí. Só que os Lagrangianas já estão prontas, já estão construídas, de maneira que a gente vai obter uma física que a gente já conhece. Só que quando a gente vai fazer a física mesmo, a gente, no ponto de partir da estaca zero, a gente a princípio não sabe qual Lagrangiana a gente deve usar. A gente tem indícios de quais termos a gente deve ou não usar, e a partir das equações de movimento, a partir de alguma fenomenologia, a gente vai descartando alguns termos e ajustando alguns coeficientes que aparecem ali. Mas geralmente as Lagrangianas iniciais deles são Lagrangianas bem grandes, por isso que esse tipo de exercício ele costuma ser bem importante.
Então, qual que é a física que uma Lagrangiana dessa descreveria, por exemplo? A gente tem três campos. A gente tem um campo φ, que é um campo escalar. Se é um campo escalar, a gente sabe que ele tem 1 grau de liberdade. Ele tem apenas uma única componente independente, como a gente esperar de um escalar. A gente tem o nosso campo W, que é um vetor. A gente considera um espaço tridimensional, então a gente tem 3 graus de liberdade. 1 grau de liberdade é típico de uma partícula, ou seja, que tipo de partícula esse campo φ apresenta? Como tem 1 grau de liberdade apenas, é típico de uma representação de uma partícula de spin zero. Enquanto um vetor tem 3 graus de liberdade, a gente poderia estar considerando como se fosse um spin 1. A gente precisa ter 3 componentes também, teria o componente -1, 0 e 1. A gente muitas vezes pode perguntar, mas tudo isso é clássico, onde é que vem essa coisa de spin e tudo mais? A gente começa a ver isso quando a gente vai ver as relações de dispersão, que a gente viu nas aulas anteriores. A gente sempre obtinha alguma coisa do tipo, a frequência é igual a velocidade vezes a raiz de um parâmetro H2, sei lá, mais um parâmetro que gera uma massa, um parâmetro que C ao quadrado. Quando a gente multiplicava isso daqui por H cortado, no caso, a gente podia identificar esse H cortado do ômega como sendo uma energia. Ou seja, uma energia de acordo com as relações quânticas, né? Então, eu teria que identificar primeiro termo como uma energia que introduziria o H cortado V dentro dessa raiz. A gente vai obter um H barra ao quadrado, vou botar um K quadrado aqui, V2 mais H barra quadrado, que C quadrado, V quadrado. Ou seja, isso já tem uma certa cara daquela relação de Einstein, das energias, né? E2 igual a PC ao quadrado mais M2CA4. Se a gente identificar esse C aqui como sendo a velocidade da luz, por exemplo, uma velocidade, não necessariamente a velocidade da luz, mas uma velocidade ao quadrado, a gente pode multiplicar aqui por dividir por C2, multiplicar por C2, a gente percebe o seguinte: a gente tem uma velocidade ao quadrado e a gente tem alguma coisa que tem dimensão de um momento ao quadrado. Esse meu termo aqui tem uma dimensão de massa ao quadrado. Então, qual é o resultado prático disso aqui no final das contas? Multiplicar por H cortado, ou seja, multiplicar por uma quantidade de uma quantidade quântica, isso leva a uma relação de energia similar à energia relativística, relatividade restrita. Por que isso acontece? No princípio, tudo é clássico, mas a gente consegue observar um pouco de quântica e um pouco de relatividade restrita aqui. A resposta disso vem quando a gente tenta representar uma partícula quântica com velocidade próxima da velocidade da luz, ou seja, representar uma partícula no espaço de Hilbert, que apresente propriedades de simetria, então, realmente as probabilidades delas sejam invariantes sobre transformações de Lorentz. A grandeza mínima fundamental que a gente precisa para descrever esse tipo de partícula seria um campus. Quando a gente passa, classicamente, de uma coordenada generalizada QI para um campo φ, por exemplo, a gente não percebe muito bem esse caráter que isso apresenta. Mas quando a gente vai estudar a representação de partículas quânticas relativísticas, a gente vê que o mínimo para descrever essas partículas é um campo. Então, quando a gente trabalha com campos, é de se esperar que a gente obtenha relações entre a mecânica quântica e a relatividade restrita, como a gente pode ver aqui nesse caso das relações de dispersão. Por isso que
costuma aparecer o... A gente pode falar de spin aqui. Vocês falam se fica representando a partícula de spin 0, dado na partícula de spin 1. Agora o H é um campo tensorial, estou supondo que o H é um campo tensorial simétrico. A princípio, pode pensar numa matriz, no caso de dimensão 3×3, simétrica, tem o seguinte comportamento. Representado da seguinte maneira. São A, B, C, um E, um F, A, B, C, D, E, F. Ou seja, a gente tem 6 elementos independentes. Implicaria um total de 6 graus de liberdade. Agora, que spin um campo desse jeito poderia estar representando? No princípio, não tem um spin com 6 graus de liberdade. Mas a gente vai ver que, na verdade, tem uma relação, todo campo, todo tensor, toda matriz simétrica, HJ, pode ser escrita como sendo uma matriz simétrica de traço nulo mais um termo que é proporcional ao traço dessa matriz. Isso que é fácil de verificar, basta calcular essa relação como o traço daquela expressão anterior. Vamos ter que o traço de H e J é igual ao traço de H til e J, mais, isso aqui é um escalar, H sobre 3, então tomar o traço daqui vai tomar o traço da identidade. O traço da identidade 3×3 é 3, corta, cancela aquele fator 3 ali, no final das contas vai me dar H. Mas o traço de H e J é o próprio H. Então, como conclusão, o traço de H e J til é nulo, ou seja, toda matriz simétrica a gente pode representar como sendo, a gente pode quebrar ela uma matriz simétrica, um tensor simétrico de traço nulo, mais um elemento proporcional ao traço dessa matriz. A vantagem de se fazer isso daqui é que esse daqui é um escalar, então, se ele é um escalar, a gente tem apenas um grau de liberdade associado ao H, que representa o spin 0. Agora o H e J til, ele tem traço nulo, então assim a gente seria um tensor simétrico de traço nulo. Naquele caso, A, B, C, D, E, F, D, E, F. Só que como o traço dele é nulo, a gente tem que A mais B mais C é igual a 0. Então a gente tem um vínculo sobre C. É menos B mais A. Então, eu posso escrever aqui. Ao todo eu tenho um total aqui de 5 componentes independentes, em vez de 6. Ou seja, esse H til e J representa uma partícula de spin 2. Justamente o que acontece com a gravitação. Quando você considera lagrangiano da gravitação, a gente sempre considerando um campo desse tipo, campo gravitacional, simétrico. Tem um caso de um spin 2, a gente sabe que o gráfico, no princípio, teria spin 2, então esse tipo de campo é usado para representar uma partícula de spin 2. Porém, esse spin 2 ele não vem sozinho, ele vem acompanhado do spin 0. O spin 0 aparece, ele acaba aparecendo no que descreve a partícula de spin 2. Então, se a gente representar uma partícula de spin 2, tem que trazer consigo uma representação de spin 0 também. Isso acontece com outros tipos de campos também. Mais tarde a gente vai ver nas próximas aulas que o professor Lael falar. Vou apagar isso aqui não. Os campos tensoriais, por exemplo. Campos tensoriais, depois a gente tem campos relativísticos. A gente vê os tipos possíveis de
de lagrangiano que a gente vai ter. Então a ideia basicamente agora a gente vai jogar essa expressão nessa lagrangiana, vamos obter uma lagrangiana que fica mais fácil de trabalhar, para a gente obter as equações de movimento. Um pouquinho maior. Primeira linha é a mesma coisa. Φ ponto ao quadrado mais a gradiente de φ ao quadrado mais 1/2 w ponto ao quadrado mais b rotacional de w ao quadrado c rotacional do rotacional de w ao quadrado. Agora tem que introduzir aqueles termos ali. Primeiro termo, HIJ ponto ao quadrado, basicamente vai ser o HIJ tio mais 1/3. Primeiramente, o que significa formar o quadrado de um tensor simétrico? Se a gente for olhar o caso do vetor, por exemplo, a gente sabe melhor o que fazer. W ao quadrado basicamente seria o quê? É W escalar W. Basicamente é igual a WI. Ou a gente toma a soma, né? No caso, 3 dimensões, I variando de 1 a 3, de WI e WI. Vai ser, no final das contas, W1 ao quadrado, mais W2 ao quadrado, mais W3 ao quadrado. Como a gente sempre essa soma aqui, a gente está usando a comutação de área, se sempre a gente tiver índices repetidos, estamos considerando que é uma soma, de modo que a gente não precisa escrever essa soma aqui. A gente omite esse símbolo somatório, né? Para poder servir de uma maneira mais compacta, WI e WI. Ok. De forma análoga, um HIJ, por exemplo, ao quadrado, deveria ser HIJ. Eu tenho a contração de I com I, tem uma soma em I e uma soma em J. Eu poderia produzir um escalar. Se eu tivesse um termo do tipo HIJ, por exemplo, HIJK, eu teria uma contração em J, mas não teria uma contração em I nem K. Seria, no final das contas, como se estivesse tomando o produto de duas matrizes 3×3 e daria uma matriz 3×3 não escalar. Como a gente está considerando lagrangianas, aquilo basicamente é um escalar, então a gente tem que tomar contração desse tipo aqui. Por isso, o HIJ ponto ao quadrado basicamente vai ser o HIJ tio ponto mais 1/3 de delta I J H ao quadrado. Isso aqui vai ser H tio ponto IJ ao quadrado mais quadrado segundo 1 nono de delta I, mais devagar, delta IJ H ao quadrado mais o termo cruzado 2/3 de HIJ tio ponto, aqui eu esqueci do ponto, também, HIJ tio ponto vezes delta I J H ponto. Delta I, esse delta J aqui, a gente pode ver o seguinte: implica que I tem que ser igual a J. Então, quando a gente tomar J igual a I, a gente obtém aqui um delta I. Delta I é o traço da identidade. O traço da identidade em 3 dimensões é 3. Então, a gente obtém 1/3 aqui. 1/3 de H ponto ao quadrado. Quando delta IJ a gente contrair com esse HIJ tio aqui,
que a gente vai obter vai ser H e I tio ponto. A gente pode ver como sendo derivada temporal de H tio e I. Como a gente viu, esse é o traço de H tio. O traço de H tio a gente viu que é nulo. Então esse termo aqui é zero. A gente não tem esse termo aqui. Então no final das contas, o primeiro termo ali, vou apagar aqui, vai dar para a gente 1 meio de H tio ponto IJ ao quadrado mais 1/6 de H ponto ao quadrado. Mais o segundo termo. O segundo termo é DI. Eu vou substituir de uma vez, seria DI de HJ tio mais 1/3 delta IJ DI de H. É isso mesmo. Delta IJ DI de H. DIJ, delta IJ contraído com DI, se não me engano, no final das contas, no delta J de H. Achei esse aqui que eu obter. Comecei a estar ao quadrado, então isso daqui vezes ele próprio. Del K de H tio KJ mais 1/3 del K de H. Deixa eu multiplicar isso aqui agora. A gente está formando esse índice I aqui, tem esse índice aqui também. No final das contas, a gente vai obter um del I HIJ tio ao quadrado mais 2/3 de DI HIJ tio, que é DJ, DJ de H, mais 1/9 de DJ de H, como sendo gradiente de H ao quadrado. Então, temos multiplicando ali alfa, mais um alfa de DI H tio IJ ao quadrado, mais 2 alfa sobre 3 DI H IJ tio DJ de H mais alfa sobre 9 gradiente de H ao quadrado. Só por que eu não errei nada até o momento. N alfa DI negativo 2/3 DI HI ao quadrado, 2 alfa terço de alfa sobre 9. Ok. Terceiro termo agora é DI tem um H lá de fora, não vou pegar por enquanto. DI
DJ, GH, tio, mais DI, DJ, 1/3 de DI, DJ, delta IJ, GH. Essa contração do delta aqui, vamos no final das contas, então, DI, atuando em H. Então, isso aqui, no final das contas, é 1/3 laplaciano de H. Então, no final do dia, eu fiquei com mais beta H DI DJ H tio IJ mais um beta sobre 3H laplaciano de H. Beta H sobre 3H, laplaciano de H, tá ok. Quase terminando. O outro termo é DI DJ. De HJ tio. Mais um termo. Também que é o quadrado desse termo anterior. Basicamente assim, eu já substitui tudo isso daqui. Eu vou colocar a expressão final, porque daqui é só fazer conta, só fazer cálculo. É bem direto, sabe, esses cálculos aqui. Não precisa ficar detalhando muito. Vou colocar a expressão final aqui de uma vez. Não vou tomar muito tempo. Beta sobre 3H sobre 2. No final vai ficar mais um gama. TJ H IJ tio ao quadrado mais 2 gama sobre 3 nada 2 H DI DJ H tio IJ mais um gama sobre 9 laplaciano de H ao quadrado lambda DI φ W J H tio de J lambda sobre 3, gradiente φ, escalar WH, mais G, WI, WJ, H tio de J, mais um G sobre 3, W ao quadrado H. Mais nota o diagrama original, essa é a mediana que a gente tem. A vantagem de ser fazendo desse jeito é que a gente consegue observar bem qual a natureza de cada campo que está ali. Daqui para cima, todos os termos são cinéticos, e esses daqui são os termos de interação. Não vai dar para essa cor. Esses são os termos de interação. Tem um pequeno detalhe para observar ainda mais aqui. Esse termo aqui, del I, φ, WJ, HJ,
meu H e J, tio, ele é um tensor simétrico. De modo que, quando a gente multiplica um tensor simétrico por um tensor antissimétrico, o resultado que a gente obtém no final do dia é zero. Esse tensor aqui, ele não é nem simétrico nem antissimétrico, mas somente pode dividir ele na parte simétrica mais na parte antissimétrica. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer, do lado de cá, é aquele truque velho, acho que muita gente já conhece. A gente vai quebrar isso daqui como sendo meio mais meio. DI WJ. E vou subtrair agora o mesmo termo, vou somar e subtrair o mesmo termo, trocando esses índices. Então vou somar meio de DJ φ WI menos um meio de DJ φ WJ. Esses dois termos aqui dão zero, somar essas coisas, no final do dia eu vou ter a mesma expressão dali. Eu combino essas duas primeiras partes, a primeira com a terceira, um meio de DI φ WJ mais DLJ φ WI mais um meio de DI φ WJ menos DJ φ WI. Quando eu substituir I por J, essa primeira parte vai ficar inalterada. Uma troca de I por J, J por I. Essa parte é a parte simétrica, então vai ser levada nela mesma. Essa parte aqui, que é a parte antissimétrica, ela vai ser levada no inverso dela, no negativo dela, por isso que ela é a parte antissimétrica. Então, essa parte aqui, multiplicar por esse tensor simétrico, vai me dar zero. Então, no final do dia, eu só vou ter esse primeiro termo, que é a parte simétrica, multiplicando no H e J. Eu venho aqui. Lambda. DI φ WJ mais DJ φ WI. Então, agregando o final do dia essa daqui. Então, a ideia agora é obter as equações de movimento a partir dessa expressão lagrangiana. Já posso apagar essa lagrangiana de cá. É uma tarefa tanto quanto complicada, chata, mas que é importante de se fazer, trabalhar com esses diferentes tipos de campos. Eu não quero equação de movimento, mas é a coisa, fazer avaliação em relação a cada um dos campos que estão ali. Então, primeiro, equações de movimento para o campo φ. O primeiro termo que contém φ é esse termo aqui, variação do delta L. Vou escrever assim, olha, a φ, ele vai ser igual a 2 vezes esse primeiro termo foi separado aqui, delta de φ ponto ao quadrado, basicamente o delta de φ ponto vezes φ ponto seria igual a delta de φ ponto vezes φ ponto mais φ ponto delta de φ ponto. Por isso aparece o termo 2. 2 vezes φ ponto delta de φ ponto. O que a gente vai fazer agora é uma integração por partes, para a gente obter alguma coisa que é proporcional ao delta φ.
para a gente liberar esse ΔΦ aqui, aquele velho truque, a gente considera uma derivada temporal de φ ponto ΔΦ. Isso aqui é φ2 pontos ΔΦ mais φ ponto ΔΦ ponto. Como o nosso lagrangiano tem uma ação, na verdade, integral no espaço e no tempo dessa lagrangiana, toda vez que a gente tiver uma derivada total desse tipo, que é o temporal ou espacial, a gente pode considerar como sendo zero. Por quê? Isso basicamente seria a derivada nas fronteiras, daria esse interior aqui, nas fronteiras do espaço de integração que estou considerando. A gente supõe que todos os campos eles vão a zero na fronteira, ou melhor, a gente despreza todos os termos de fronteira que tem. De modo que, quando a gente, dentro da integral, esse termo aqui é zero. Ou seja, no final do dia a gente tem que o φ ponto delta φ ponto vai ser igual a menos φ2 ponto delta φ. Quer dizer, eu tenho um fator 2 aqui para cancelar com esse meio que está aparecendo aqui. Então a gente vai ter um φ2 pontos. Seria o delta φ agora, não vou colocar o delta φ porque vai aparecer o delta φ em todos, vou colocar em evidência. E esse termo aqui é exatamente a mesma coisa com a derivada espacial. A gente poderia simplesmente ver esse derivado aqui como ser um dφ e fazer a mesma coisa. No final do dia, a gente vai ter mais 2a nada 2 de φ. Outros termos que contêm φ são só os termos de interação aqui embaixo. Esse termo vai fazer separadamente. A gente vai acabar tendo. Foi só a primeira parte. A primeira parte é di φ WJ H tio de J. Delta φ disso vai ser igual em relação a φ, então nós vamos vai ser di delta φ WJ HJ tio. Eu vou fazer essa integração por partes novamente, vou passar esse derivado aqui nesse objeto aqui, com o sinal de menos, entre menos, delta φ, di igual a WJ, HJ tio, menos delta φ, WJ, di igual a HJ tio. Mas eu tenho o segundo termo também. Então, juntar esse segundo termo, formou um termo dφ djwi h tio ij menos dφ wj di h tio ij. Eu posso juntar esses dois termos aqui, o dφ global, multiplico diwj gatilho de J mais dj wi, vou colocar o gatilho de evidência, di wj mais dj wi gatilho de J mais wi dj mais wj di homem gatilho de J. Isso aqui apareceu justamente, está simetrizado, I com J são simétricos já. Apareceu justamente porque a gente simetrizou a animação. Se não tivesse simetrizado naquela hora,
provavelmente aqui a gente teria só DI, WJ, HIJ. Teria que simetrizar agora, teria que fazer isso simetrizar de novo. Então no final do dia, a gente vai obter mais lambda sobre 2 DIWJ mais lambda sobre 2 WJDI mais WI J WJDI H e J. Escrever a mesma coisa, passar essa derivada para cá agora. Então no final a gente vai obter mais dois termos ali. Direto, W, escalar, H, mais W. Agora, todos os termos ali estão sendo multiplicados por ΔΦ e tem o sinal de menos em todos eles. Só como tem o sinal de menos, eu fiz colocar o menos ΔΦ em evidência para todos. Né? Aí a gente obtém essa expressão aqui. Posso ter errado algum sinal, alguma passagem aqui, mas basicamente os termos que eu obter são esses aqui. Eu achei que faltou lambda sobre 3. Lambda sobre 3 aqui. A gente faz exatamente a mesma coisa agora para o movimento para φ, equação de movimento para W. A equação de movimento para W, esse primeiro termo vai nos dar um 2 W ponto escalar delta W ponto. No final do dia, então, menos 2 W 2 pontos escalar delta W. A gente fez a integração por partes aqui. Esse fator menos. Vou escrever esse fator menos agora para ficar mais claro. Eu também tenho menos 2 W 2 pontos. Vou colocar um escalar delta W em todos. Acho que eu vou colocar isso em componentes. Essa primeira variação para φ, você pode observar o seguinte: como φ tem só um grau de liberdade, essa primeira, quando eu fizer a variação para φ, eu vou ter apenas uma equação de movimento. Como W tem 3 graus de liberdade, a variação de W, na gradiente em relação a W, vai usar 3 equações de movimento. Isso que estão por escalar como W, W1, W2 e W3. Estou colocando componentes ali. Vou tirar esse vetor aqui. Para o campo tensorial, a gente vai ter 5 equações de movimento. E para o outro campo escalar H que aparece aqui, que é o traço do campo original, vai aparecer só mais uma equação de movimento. Vou trabalhar só alguns termos e depois escrever a equação de movimento geral, para não tomar muito tempo. Vou trabalhar esse daqui, esse rotacional ao quadrado aqui. Rotacional de W, variação rotacional de W ao quadrado, basicamente vai ser 2 vezes
rotacional de dado escalar o rotacional da variação de dado. Mas como eu for escalar, a gente pode escrever isso aqui naquela forma contraída. Rotacional de dado do componente I vezes rotacional da variação de dado do componente I. Esse daqui a gente escreve como sendo epsilon, no caso de componentes mesmo, epsilon I jk, del j, delta wk. Quer fazer a integração por partes aqui, vamos passar esse delta j para atuar no rotacional de dado, da componente I rotacional de dado. Isso vai ser igual a duas vezes. Vou escrever o tensor do bexiga aqui, epsilon jk, del j atuando na componente I do rotacional de dado, vezes delta wk. Note que a gente pode inverter a ordem disso daqui, a gente passar esse, vou verificar o primeiro índice aqui, passar esse K pelo J no grau sinal de menos, vou passar pelo I e ficar com o sinal de mais. Então no final do dia eu vou ter um K e J. Mas eu vou identificar esse aqui como componente K de algum rotacional, de alguma coisa. Eu sempre tenho aqui a componente. O primeiro índice da componente que eu estou considerando, o segundo índice tem que estar no primeiro termo e o terceiro índice referente ao segundo termo aqui. Isso. Ou seja, aqui está aparecendo o inverso, tem o primeiro termo aqui e o segundo termo aqui. Então eu vou fazer é trocar os índices, esses índices de J aqui. Vou ter um J, um I, que aí fica o segundo índice referente a esse termo e o terceiro índice referente a esse termo aqui, desculpa. Só quando eu troco J por I, eu tenho que ganhar um sinal de menos. Na verdade, quando eu faço a integração por partes, eu já ganho um sinal de menos. Aí eu vou tinha o seguinte, menos 2 I J. Quando eu trocar o I por J, eu vou ganhar outro sinal de menos e dar um sinal de mais no final do dia. Então, eu posso ver isso daqui agora como sendo a componente K do rotacional desse vetor aqui. Esse vetor é o rotacional de dado. Então, se vai ser o rotacional do rotacional de dado, componente K, delta WK, eu posso ver como sendo esse vetor escalar delta WK. Então, o que eu vou obter vai ser. Tem que uma instrução de menos vai ser globalmente, como a gente podia eliminar ele, se não havia um sinal aqui, talvez tenha errado. Mas, aqui eu escrevi explicitamente esse número 2, porque esse termo aqui, na variação rotacional, ele não apresenta em termos menos, mesmo a gente fazer a integração por partes. Então, o que eu obtenho? Mais 2D rotacional do rotacional de dado componente I. O próximo termo seria o rotacional do rotacional de dado ao quadrado. É basicamente a mesma coisa do primeiro termo, esse termo a gente acabou de fazer. A gente teria o rotacional duas vezes, no caso, né? Vezes escalar com o rotacional da variação de dado. Poderia ver isso daqui como sendo um vetor U, de modo que a gente faria basicamente passar esse rotacional para cá e depois o segundo rotacional para cá depois. Como a gente não tem sinal de menos, a gente não ganha um sinal de menos, no final do dia a gente vai obter mais 2C rotacional do rotacional de dado.
componente I. Se a gente fizer esse termo aqui, eu vou fazer variação desse termo, deve ser simples, né? E dá apenas nada de φ vezes o H, escalar com ΔW. Aqui é a mesma coisa que a gente fizer variação também. Então, no final do dia, você vê a equação de movimento de uma vez. Vamos ter mais uma lambda. LJ φ HT IJ mais um H nada φ componente I mais dois G WJ HTJ mais 2H WI igual a zero. Essa equação de movimento para dar. Próximo passo é a equação de movimento para o HT de IJ. É bem feio as equações de movimento, bastante trabalho para poder calcular. Mas uma vez que faz esse exercício desse jeito, a vantagem é que depois, qualquer exercício que eu for fazer, fica bem mais simples, você vai fazer com muito mais facilidade. Equação de movimento para o H, o primeiro termo é simples, obter menos HT, dois pontos, delta HIJ. Como sempre, vou omitir esse delta HIJ aqui. Vai ser menos HIJ, dois pontos. Esse mesmo é. Não aparece HIJ, esse termo aqui. A gente tem então 2 DI HIJ vezes 1 DI delta H e J. Pode fazer isso aqui. Tá quadrado, né? Vamos ver se fica um pouco mais de calma. Um delta de DI HIJ tio ao quadrado vai ser DI delta de HIJ dividido DK H KJ mais DI HT de J DK de delta HT de KJ. Como esses índices aqui são mútuos, eu posso substituir o I por K. Se eu estiver fazendo o escalar o I vezes o I, posso fazer o I vezes o I, como posso fazer, sei lá, o L vezes o L,
o M vezes o M, sempre a mesma coisa. Então, durante uma coisa que eu fiz, eu substituí o I por K nessa expressão, vou substituir o K por I nessa expressão aqui, desse outro lado aqui. Porque assim eu consigo identificar exatamente o primeiro termo. Então isso aqui vai ser duas vezes, onde é que eu estou aqui, DI, HJ til, delta, delta, H til, KJ. A gente quer liberar esse cara aqui, a gente vai integrar a mesma história, fazer uma integração por partes. Então deixa eu obter um menos 2 DI DK HJ til menos o delta H til KJ. Só que na outra expressão anterior a gente tinha um delta de H e J. Então, para poder ficar igual, a gente agrupar toda a equação de movimento, vou transformar esse K aqui em I. Então, onde for K eu coloco I, onde for I eu coloco K. É isso aí. Então, o outro termo que eu teve foi... Basicamente é o seguinte, é fazer isso com todos os campos. Não vou fazer isso para todos, senão vai tomar tempo demais. Menos 2 alfa. Delta. Del I. H til. KJ. O outro termo seria esse daqui. Esse daqui é simples. Só vou fazer uma integração por partes aqui, tanto lá no DLJH, menos 2 alfa sobre 3, DJ, H. Um outro termo seria esse daqui. Se eu fizer uma integração por partes, vai atuar no H, se eu fizer outra, vai atuar no H de novo. Se eu fizer uma integração por partes, eu tenho um sinal de menos, e se eu fizer a segunda integração por partes, esse sinal de menos vai cancelar. Então, no final do dia, o que eu vou obter vai ser um beta mais beta del I del J H mais porque eu vou trabalhar um pouco com esse termo aqui também, vai falar sobre a mesma história. Vamos 2 gama K J del K del L H til KL mais estou nesse daqui agora. Vou fazer duas integrações por partes, vou obter Laplaciano atuando, DI DJ atuando isso daqui. Eu vou obter um mais 2 gama. Sempre vou fazer duas integrações por partes, senão o dia se conserta. Mais 2 gama sobre 3. DI, DJ, nada 2H. Outro termo é esse daqui, para fazer a variação e a J, vou ter exatamente isso daqui. Então, mais lambda sobre 2,
Φ, WJ, mais DLJ, Φ, WI. Agora é importante simetrizar que quando a gente está colocando em evidência o delta H e J, se a gente não tivesse simetrizado, não aparecer esse termo aqui, que realmente ele está aqui. Por isso é importante simetrizar, porque ele não apareceria explicitamente nas equações de movimento. Esse termo aqui é importante. E o último termo, o equivalente de interação com termos com dado, ou seja, G sobre 2, WI, WJ. Esse termo a gente não precisou de simetrizar ele, porque se eu substituir I por J, o que eu vou ter vai ser WJ, WI. Mas WJ, WI é a mesma coisa que WI, WJ. Então esse termo aqui já é simétrico em IJ. Então a gente não precisa simetrizar. Então, essa equação de campo para H e J, e tem a equação de campo para o H. Mas é a mesma história, como eu já fiz para o H no campo escalar, né? Como eu já fiz para um campo escalar, não vou fazer do H, vou só colocar a resposta aqui. Eu posso apagar do lado de cá. O objetivo para H foi o seguinte: menos 1/3, H 2 pontos, menos alfa sobre 9, na luz H, mais beta DI DJ, HXJ, mais 2 beta, sobre 3, na luz 2H, mais 2 gama, sobre 3, na luz 2, DI DJ, HIJ, mais 2 gama sobre 9, nado 2, nado 2H, mais lambda sobre 3, gradiente escalar W, mais G sobre 3, W ao quadrado igual a 0. Se eu não errei nada, essa é a equação de movimento. A chance de eu ter errado alguma coisa é grande. O exercício de caráter é bem mais técnico. Mas é bom ser feito para poder exercitar bem com obter essas equações de movimento, não trabalhar com esse tipo de campo. O segundo exercício que a gente tem que poder fazer, a lagrangiana é bem menor do que essa, tem um período de muito tempo, mas é o caso eletromagnético, ele é bem mais interessante. Essa primeira lagrangiana era mais mesmo para poder discutir esse caráter técnico. O segundo exercício, deixa eu ver aqui como está, a gente considera uma lagrangiana de Marx. Sobre 2 em 0, e ao quadrado sobre C ao quadrado, menos B ao quadrado, menos O vezes Φ, mais J escalar A. Essa lagrangiana é bem mais simples que a outra, mas a questão principal é como a gente vai obter, como a gente obtém essa lagrangiana aqui.
A princípio, essa lagrangiana já é uma lagrangiana trabalhada já. Ela já foi colocada nessa expressão para poder realmente dar as equações de Maxwell, para a gente trabalhar com ela. Mas a lagrangiana de partida é uma lagrangiana do tipo a outra. Eu vou obter as equações de movimento dessa lagrangiana aqui, mostrar que ela nos dá as equações de Maxwell, né? E depois eu passar como uma tarefa obter a lagrangiana obter qual lagrangiana geral a gente poderia descrever um eletromagnetismo, e a partir dessa lagrangiana geral a gente obter qual é a condição sobre os coeficientes que a gente tem para poder obter as equações de Maxwell. Basicamente a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, trabalhar com uma lagrangiana grande, com uma lagrangiana de partida, né? Obter as equações de movimento e depois comparar com alguma fenomenologia, com alguma equação, com alguma coisa, com a física, com o que a natureza mesmo nos diz. Também a natureza descreve, a gente tem que descrever as leis da natureza, a gente olha para a natureza e vê o que a gente tem que obter para poder chegar nessas expressões, qual lagrangiana que a gente tem que ter. Vamos considerar aqui, a gente sabe que o eletromagnetismo, nosso campo elétrico pode ser escrito como sendo menos nada φ menos dA dt, onde φ e A são os nossos potenciais e B, nosso campo magnético, como sendo rotacional do campo A. O eletromagnetismo basicamente é uma teoria que a gente tenta descrever basicamente a luz. As ondas eletromagnéticas, a luz basicamente é uma onda eletromagnética. Então o eletromagnetismo seria uma teoria para a gente tentar descrever a luz. Mas a gente sabe que o spin do fóton é 1, ou seja, tem 3 graus de liberdade. Mas aqui já aparece dois tipos de spin diferentes. Aparece um spin 1 aqui, o nosso sítio tem um spin 0. Ou seja, a gente tem um spin a mais aqui, um spin sobrando, a gente tem um spin escuro, seria esse spin 0 aqui. Basicamente, o fóton teria descrito apenas pelo potencial vetor A. Só que esse spin 0 aqui é muito importante se a gente quiser obter a covariância das equações de Maxwell perante as transformações de Lorentz. Se a gente melhorar as transformações de Lorentz, a gente tem um T, esse T elevado a T' de uma transformação de Lorentz, deposição elevada a uma deposição linha. Então a gente tem um conjunto de 4 equações para poder descrever essas transformações. A gente tem uma transformação escalar e uma transformação vetorial. Exatamente por isso que a gente tem que usar esse spin 0 para poder obter a covariância das equações de Maxwell perante as transformações de Lorentz. Basicamente a ideia é essa, você pegar esse. Já tem o φ e o A aqui, e a gente vai colocar esses campos aqui na mediana de Maxwell. Na parte de vou escrever que foi ao quadrado, vai ser basicamente nada φ ao quadrado, mais 2 vezes nada φ escalar dA dt mais dA dt ao quadrado. E o B ao quadrado vai ser o rotacional de A ao
ao quadrado. Por isso que naqueles outros exercícios, que podia parecer estranho, desenvolvendo o Lagrangiana, que tem campo escalar, que tem campo vetorial, que tipo de física ela descreve? Pode ser uma física desse tipo, por exemplo. A gente tem uma Lagrangiana, que vai ter um campo escalar e um campo vetorial. Esses termos, a princípio estranhos, como rotacional ao quadrado, eles vão aparecer aqui. Então, por isso eu falei que aqueles exercícios, se a gente souber trabalhar bem com aqueles casos mais complexos, esses casos aqui são bem triviais, na verdade. Ou seja, não sei se estiver Lagrangiano aqui. Uma coisa, a gente sabe também que o C ao quadrado, a velocidade da luz, C ao quadrado é igual a 1 sobre μ0 ε0. De modo que vai aparecer que o μ0 vezes C ao quadrado vai aparecer 1 sobre μ0 C ao quadrado. Pode escrever em termos de ε0. Então eu vou obter 1 meio de ε0 mais bonito, 1 meio de ε0 φ ao quadrado mais ε0 gradiente de φ escalar dA dt mais 1 meio de ε0 ao quadrado. A gente tem agora menos 1